criançada! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Que saudade de vocês! Primeiro, vocês já perceberam que a tia Vitória hoje não tem acesso. Então eu tenho boas notícias. Deus respondeu a oração de vocês e eu e o Dante já estamos em casa, graças a Deus curado. Muito obrigada por vocês terem orado. Muito obrigada pelas fotinhas que eu recebi de vocês orando por mim. Isso mostra o amor de vocês, o cuidado, o carinho. E mesmo aqueles que não mandaram e oraram, muito obrigada, viu? Amo muito vocês e estou muito feliz de estar de volta em casa, podendo gravar o nosso culto aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Hoje a gente vai continuar ouvindo a história do profeta Samuel. E hoje ele vai ter um novo personagem. Samuel vai conhecer uma pessoa muito especial e que vai ter um papel muito importante na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. Mas eu não vou contar isso para vocês agora não, só vou deixar aí uma pulguinha atrás da orelha. E aí, sabe qual é o tema do nosso culto de hoje? Quem é o número 1 da sua vida? Quem é que tem o primeiro lugar? Vamos descobrir quem é o número 1 da nossa vida hoje? Para iniciar, eu vou convidar você a baixar sua cabeça, fechar os nossos olhos e a gente vai orar agradecendo e entregando o nosso culto, que é de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar junto? Senhor Deus, muito obrigada pela vida de cada uma das crianças. Paizinho, obrigada porque hoje eu posso estar em casa. Obrigada por cada criança que orou, que pediu, que intercedeu, Senhor, por nós. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Recebe os nossos louvores, recebe, Senhor, a nossa adoração que é para ti. E em especial, Paizinho, hoje nós queremos descobrir quem é o número 1 da nossa vida. E queremos, em especial, fazer com que o Senhor seja o número 1. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela vida de cada uma das crianças que estão em casa. Cuida delas, protege e livra elas de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar o nosso primeiro cântico de hoje? Nosso primeiro louvor de hoje fala que nós devemos louvar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com a cabeça, com a voz. Nós devemos sempre louvar o Senhor. Vamos louvar junto? 1, 2, 3, palavrinhas! Deus, dai louvor com
Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com a cabeça, com a voz. Eita, como foi bom louvar o Senhor junto com vocês. Agora, nós vamos para o desafio dessa semana. E o desafio que eu tinha feito para vocês era fazer um desenho, mostrando como é que vocês têm obedecido, como é que vocês têm sido uma criança obediente aos seus pais, mostrando que a obediência valia a pena, que tinha sido o tema do nosso último culto. Eu recebi alguns desenhos e achei legal porque teve pai que até levou o desenho lá na igreja para poder eu ver depois que eu cheguei. Então, parabéns. Quem não conseguiu mandar ainda dá tempo. Faz o desenho, manda para a tia Vitória ver. Foi muito legal ver o desenho de vocês. E sim, vale a pena obedecer ao papai, vale a pena obedecer à mamãe e principalmente vale a pena obedecer a Deus. Você sabia que uma das coisas para ser obediente é ouvir a voz de Deus quando Ele manda você evangelizar o seu coleguinha, quando Ele manda você orar pelo missionário que está na África, na Venezuela, no Brasil? E uma das formas de fazer isso é a próxima música que a gente vai cantar para o Senhor, que fala que você pode ser um missionáriozinho se você falar de Cristo para o seu amiguinho, para o seu coleguinha, se você ofertar para missões, se você orar pelos missionários, é uma forma de você fazer missões. Então vamos cantar junto? Posso ser um missionáriozinho. 1, 2, 3 palavrinhas. Criançada, como eu falei para vocês, eu disse que hoje nós vamos ouvir um pouquinho e pensar sobre quem tem sido o número 1 da sua vida. Quem tem tido o primeiro lugar no seu coraçãozinho. Pois é, nós vamos continuar estudando sobre a vida do profeta Samuel. E eu disse para vocês também no início do culto que hoje ele ia conhecer uma nova pessoa. Uma pessoa bem importante. Mas eu não posso deixar de enfatizar, antes de relembrar as nossas histórias, algo muito importante. Que a nossa história se encontra onde? Isso mesmo, na Bíblia, que é a palavra de Deus. É muito importante que quando você vá ao culto, quando você esteja assistindo o culto, você esteja com a sua Bíblia perto. Porque essa Bíblia aqui é a palavra do Senhor para nós. E tudo que ela fala é verdade. Por isso que é importante vocês saberem que a nossa história se encontra aqui. Hoje, a nossa história se encontra também lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, 10 e 11. Ok? Decora aí comigo. 1 Samuel, capítulo 9, 10 e 11. Pois é, semana passada vocês tiveram a chance
de assistir e relembrar um pouquinho da história do início, de quando Samuel ainda era um menininho, quando ele nem existia, quando Ana orou por ele. Vocês tiveram a oportunidade de ver a morte do sacerdote Eli, e ali vocês podem entender que Samuel se tornou o próximo profeta de toda Israel. E vamos aí, tio Diego, passar junto com a tia Vitória para poder eles relembrarem junto comigo algumas cenas. Tia Vitória vai passar mais rápido a primeira história, porque vocês já viram, já assistiram o vídeo, então a gente só vai relembrar um pouquinho. Eu contei para vocês no início que Ana, ela não conseguia ter filhos, e que ela e a família dela iam uma vez por ano na cidade de Ramá, para poder louvar o Senhor no templo. Contei para vocês também que isso deixava Ana muito, muito, muito triste, porque ela não conseguia ter filhos. E que um dia Ana orou ao Senhor lá no templo. E o sacerdote ali disse para ela que ela teria a oração respondida. Então, Ana, depois de algum tempo, lhe nasceu um lindo menino Samuel, o presente de Deus para ela. E Ana prometeu para o Senhor que devolveria Samuel todos os dias da vida dele para a casa do Senhor. E olha só, ela cumpriu a promessa que ela tinha feito. Quando Samuel tinha a idade certa, ela levou ele para morar na casa do Senhor junto com o profeta Eli. E Samuel crescia, ajudava no que podia, mas ele viu os maus exemplos dos filhos de Eli, Rufi e Finéias. Mesmo assim, ele não se contaminou e continuou obedecendo a Deus, provando o que a gente falou no último culto, que vale a pena obedecer. Contei para vocês também que Samuel teve a honra de ouvir a voz do próprio Deus. E Deus disse para ele que ele seria o próximo profeta de Israel. E que na casa de Eli não teria mais velhos e que seus filhos morreriam no mesmo dia. No outro dia, ele contou tudo como Deus tinha dito para Eli. E sabe, ele guardou aquilo no coração, porque sabia que tudo que Deus diz, ele cumpre. E aí, a gente ouviu a nossa segunda história da série de Samuel. Nessa história, falava sobre a Arca da Aliança. Eu contei para vocês que levaram a Arca da Aliança para uma guerra com os filisteus e que lá a Arca da Aliança foi roubada. Contei para vocês também que foi nesse dia que se cumpriu a profecia que Deus tinha feito para Samuel. Nesse dia, Eli perdeu seus 2 filhos, a arca foi levada e Eli acabou morrendo. Nossa, quanta coisa ruim num dia só. Mas eu disse para vocês que o pior foi a arca de Deus ser levada, porque para aquele povo, a arca do Senhor significava a presença do próprio Deus. Então a Bíblia fala que aquele povo ficou desesperado. Eles tinham perdido a principal coisa para eles. E eu contei também que a Arca do Senhor foi para o templo de um Deus falso, chamado Dagon, e que lá o nosso Deus provou que era um Deus poderoso. Contei para vocês que um dia, quando eles acordaram, a estátua estava caída, e mesmo assim, eles levantaram e deixaram a Arca do Senhor lá. E que no outro dia, quando eles foram, dessa vez a estátua de Dagon estava com a cabeça quebrada, com as mãos, porque Deus é um Deus poderoso. Então eles resolveram tirar a arca de lá e mandaram de cidade em cidade. Só que quando eles mandavam, as pessoas se enchiam de ferida e apareciam ratos, animais peçonhentos. Foi aí que eles decidiram mandar a arca de volta para o povo de Deus. Contei para vocês que eles tiveram que fazer tumores de ouro, 5, tiveram que fazer ratos de ouro para mandar junto. Contei para vocês que eles tinham que mandar numa carroça nova e que essa carroça tinha que ser com 2 novilhos que tivessem acabado de ter cria, porque ali Deus queria provar que ele era poderoso. E tudo aconteceu e a arca passou por algumas cidades, tiveram alguns prejuízos, mas no final das contas a arca voltou para onde ela deveria estar. Voltou para o povo de Deus. Então vamos ouvir hoje? Sabe o que aconteceu hoje? O tempo passou. Samuel, ele continuou obedecendo ao Senhor. Ele era um servo fiel. Ele julgava o povo confiava nele e ele fazia com que o povo não esquecesse de Deus.
Só que aconteceu que Samuel começou a ficar mais velho. Bem mais velho. E os filhos de Samuel não eram obedientes ao Senhor. Samuel tinha constituído eles por juízes em Israel. No começo eles até começaram bem, mas depois eles começaram a aceitar suborno e a fazer coisas erradas. Então os líderes das tribos começaram a se preocupar. Eles viram que estava chegando o tempo de Samuel falecer, que os filhos de Samuel não tinham um caráter bom, e eles ficaram pensando, o que é que vai ser de nós agora? O que vai acontecer com a gente? Foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de chegar para Samuel e dizer, Samuel, a gente quer um rei humano, como todas as outras nações. Você está ficando velho, os seus filhos são desobedientes e a gente vai querer um rei homem, um rei que lidere os exércitos, que nos governe, um rei poderoso. Samuel, ele continuava amando e temendo ao Senhor desde como ele era quando pequeno. Ele continuava sendo um homem de Deus. E aí, ele foi fazer o que todos nós devemos fazer quando temos problema. Ele foi e orou ao Senhor. E quando ele orou, ele disse assim, lá no capítulo 8, nós vamos ler o versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7. Samuel não gostou do pedido dos líderes. Então, orou a Deus e o Senhor lhe respondeu assim, atenta ao pedido do povo. Não foi a você que eles rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim quando pediram um Deus humano. Uau! Os líderes da tribo de Israel estavam colocando Deus em segundo lugar. Nunca vi isso dar certo. Quando o ídolo do nosso coração é outra coisa que não Deus, quando ele não é o primeiro lugar, geralmente nós vamos ter problema. Mas os líderes insistiram e Deus disse para Samuel atender. Só que Deus é um Deus verdadeiro. E ele disse, você vai dizer as seguintes palavras para aqueles homens. E se eles continuarem querendo um rei humano, eu vou te mostrar quem é o rei. E sabe, no mesmo capítulo, Samuel volta a ter os homens e diz tudo que Deus disse para ele. E Deus disse o seguinte, escuta bem. Deus olhou e disse assim, olha, esse rei vai ter poder sobre os seus filhos homens. E ele vai poder chamar os seus filhos para poder serem soldados, para poder serem lavradores, para poder servirem no palácio. Ele vai poder chamar os seus filhos homens para poder ir para a guerra. Ele vai poder liderar esses homens quando for. Sobre os seus campos, sobre as suas plantações, sobre o seu gado. Ele vai poder chegar e escolher as melhores partes, dar para quem ele quiser, comer o que ele quiser e fazer como ele quiser. Das suas filhas, ele vai poder escolher para poder ser escravas, cozinheiras e outras profissões. E até mesmo escolher algumas para serem sua esposa ou concubinas. Sabe o que aconteceu? Quando Samuel acabou de dizer aquilo tudo, os representantes da tribo disseram, não, mesmo com tudo isso que você está dizendo, mesmo com todas essas implicações, mesmo com tudo isso, a gente ainda quer um rei humano. A gente quer um rei que faça isso, que governe a gente nas batalhas. Mesmo com tudo que podia acontecer, o povo não desistiu de ter um rei humano. O povo não desistiu de ter um rei homem. E aí, Samuel mandou cada um voltar para sua terra, para sua tribo, que Deus ia responder esse pedido e ele reuniria de novo todas as tribos e ele contaria quem seria o próximo rei de Israel. Aí é onde eu falei para vocês que nós vamos conseguir conhecer o nosso novo personagem da história de hoje. Deus revelou para Samuel que ele conheceria um jovem da tribo de Benjamim, que estaria procurando uma jumenta dos seus pais, uma jumenta dos seus pais que tinha sumido.
e que isso aconteceria naquele dia, em tal hora e em tal lugar. Vamos ver se isso aconteceu? O que aconteceu? Um filho de Quis, chamado Saul, seu pai mandou chamar ele, dizendo que as suas jumentas tinham sumido e que ele escolhesse um servo que fosse com ele procurar as jumentas. Saul, obediente, separou o pão, separou as coisas junto com o servo, e eles andaram toda a campina do Éden, toda a terra de Benjamim, outras terras mais procurando esse jumento. E eles já estavam numa caminhada de 3 dias atrás das jumentas, e eles não conseguiam encontrar. Então Saul chegou para o moço que foi com ele e disse: vamos retornar, porque senão meu pai vai deixar de ficar preocupado com as jumentas e vai ficar preocupado com a gente. Então é melhor que a gente retorne e diga pro meu pai que a gente não achou. Só que o moço disse: olha, a gente está pertinho da terra onde o profeta de Deus mora. Então era bom que a gente fosse até lá e perguntasse pro profeta de Deus se ele sabe onde estão as jumentas. Aquele homem nem sabia, mas Deus estava usando a vida dele. E aí Saul ainda questionou: mas olha, a gente não tem mais pão. A gente não tem nada para dar de oferta para esse profeta. Como é que a gente vai lá? Se vamos chegar de mão abanando, de mão vazia? E aí ele disse: olha, eu ainda tenho algumas moedas de prata. A gente pode dar essas moedas de presente para o homem de Deus e descobrir onde está a jumenta do seu pai. Saul pareceu ser algo muito bom e seguiu para poder procurar falar com o homem de Deus. Quando ele estava quase na entrada da cidade, ia saindo algumas moças para ir ao poço. E ele perguntou para essas moças se essas moças sabiam se o profeta de Deus hoje estava lá, se sabiam que o profeta de Deus hoje estava atendendo. E elas disseram que sim, que ele estava lá embaixo e que Saul e o moço dele se apressassem para ir, porque senão ele ia subir e quando ele subir era hora de comer. Ele já teria feito o sacrifício e eles não encontrariam. E aí as pessoas só comiam naquele tempo, quando o profeta descia, depois que ele abençoava. Então elas disseram que era o dia certo de Saul ir lá e conhecer e ver o profeta e saber se ele encontraria as jumentas dele. Saul entrou, foi até onde estava o profeta. E quando ele chegou lá onde estava o profeta disse que ele era bendito do Senhor. Na hora que o profeta viu, ele sabia que aquele era o homem que Deus tinha lhe falado. Foi exatamente na hora que Deus disse que ele encontraria. E aí ele disse que queria que Saul e o rapaz que estava com ele subissem junto com ele e que eles eram para comer junto com o profeta. Que ele tinha algo muito, mas muito importante para dizer para Saul. Saul subiu. Quando chegou lá em cima, Saul teve algumas surpresas. A primeira foi, ele olhou para os servos e disse: Samuel, traz aquela porção diferenciada. Eram as coxas. Era um pedaço melhor. E aí ele deve comer. Imagina como Saul devia estar espantado. Devia estar achando aquilo estranho. O que estava acontecendo, gente? Ele tinha ido só saber das jumentas do pai. Estava sendo tão bem tratado pelo homem de Deus, pelo profeta. E sabe, Saul pernoitou ali, dormiu ali. E no outro dia Samuel deu mais uma pista para Saul. Ele disse: olha, manda o moço que está com você ir um pouquinho à frente. Vai ficar só eu e você mais aqui atrás. E eu vou te falar outras coisas que vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer é quando você sair daqui, você vai encontrar algumas pessoas perto do sepulcro de Raquel. E essas pessoas vão te dizer que as jumentas do seu pai já foram encontradas. Logo depois você vai andar mais um pouco, lá perto das campinas onde ficam os filisteus, e lá vão sair homens louvando e profetizando. Você também vai ser mudado ali. Vai começar a profetizar e você, depois disso, vai até Ramá, passar 7 dias e eu vou lá e você vai entender que Deus te escolheu como rei de Israel. Será que aconteceu tudo isso? Exatamente. E mais, Samuel ainda disse para Saul que tudo isso aconteceria naquele mesmo dia. Saul saiu dali com o coração duvidoso, mas ao mesmo tempo, alguma coisa dizia para ele que a vida dele nunca mais seria a mesma.
que aquela procura da jumenta iria mudar a vida dele para sempre. E foi isso mesmo. Quando chegou perto do poço de Raquel, ele encontrou os moços que disseram que as jumentas do seu pai já tinham sido encontradas. Viu também que disse que agora a preocupação do pai dele era com ele. Seguiu mais adiante, ele teve uma experiência que transformou ele. O versículo fala exatamente isso, que ali Saul foi transformado e ele profetizou de tal forma que as pessoas se perguntavam: ei, esse aí não é o filho de Quis? Por acaso agora ele é profeta? Como assim? As pessoas não entendiam, porque Saul não era de profetizar. O tio dele até o interrogou. E ele contou que aquilo tinha sido uma profecia do profeta de Deus, mas não contou sobre as intenções que Samuel disse dele ser o próximo rei de Israel. Passados dias, os 7 dias, Samuel reuniu todos os líderes da tribo. E naquele tempo, a maioria das coisas aconteciam por lançar sorte. Eles lançaram sorte para descobrir de onde sairia o primeiro rei de Israel. E adivinha de que tribo foi? Quem lembra qual é a tribo de Saul? Benjamim. Isso, da tribo de Benjamim. E mais, fizeram um próximo sorteio. De qual família seria? Qual vocês acham? Isso mesmo, da família de Quis. E quando lançaram sorte, adivinha sobre quem caiu? Isso mesmo, sobre Saul. Sabe quando eles procuraram Saul? Saul estava escondido, lá por detrás das bagagens. E eles oraram de novo ao Senhor, e o Senhor confirmou novamente que era Saul, e disse até onde ele estava. Então ali, Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Mas, só para vocês entenderem, como até no ministério as coisas podem ficar assim, eu quero ler para vocês o capítulo 11, ou capítulo 10, o versículo 27. Saul foi ungido por Samuel rei, mas olha o que aconteceu. Primeiro, Samuel explicou ao povo e disse tudo. Então, Saul voltou para Gilgal com alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, soldados e pessoas que começaram a servir a Saul. Mas algumas pessoas com caráter duvidoso começaram a dizer: é esse homem que vai nos proteger e salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Saul já começava o reino dele com opositores. Ao mesmo tempo que tinha gente que estava do lado de Saul, já tinha gente que estava contra ele. Sabe, gente, as coisas acontecem bem assim na nossa vida. Muitas e muitas vezes, quando a gente vai fazer algo que até Deus que permitiu que Saul se tornasse rei, vai ter pessoas contra a gente. Mas nós precisamos fazer como Saul fez. Continuar seguindo o que Deus tinha dito para ele através de Samuel. E ir com o povo que quer trabalhar para o Senhor. Você não deve ser daqueles que está sempre criticando, sempre achando ruim as coisas da casa de Deus. Você deve amar a casa do Senhor. E você deve ter Deus como primeiro lugar no seu coração. Você vai notar, na continuação da história da vida de Saul, que enquanto ele teve Deus em primeiro lugar no seu coração, as coisas foram bem. Mas quando ele esqueceu do Senhor, as coisas começaram a ir mal. Quando nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida, os problemas chegam. Então, meu desafio para você é que você tenha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe que nada tome o lugar do Senhor. Não deixe que nada tire Deus do primeiro lugar da sua vida. Deus, Ele é um Deus poderoso. Mas agora, como é que vai ficar a história do rei Saul? Será que ele vai ter um palácio? Será que ele vai ter servos e servas? Será que esses opositores vão tomar o reino? Será que ele vai ser rei durante muito tempo? Será que ele vai vencer guerras? Será que ele vai ser obediente ao Senhor? Será que Samuel vai ficar do lado dele? Vocês querem saber? Semana que vem eu conto pra vocês a continuação da história de Saul e de Samuel. Até semana que vem com o restinho da nossa história. Daqui a pouquinho eu volto com o nosso desafio. Eu gostei muito de ver como vocês são artistas. Amei ver os desenhos de vocês.
Então, o desafio dessa semana vai ser 2. O primeiro, eu quero que você desenhe o que você quer ser quando crescer. E que você ore durante essa semana, perguntando para Deus se é isso que Ele quer que você seja. Então, o desafio dessa semana é você orar pelo seu futuro. Você orar pelo que você quer ser quando crescer e para que Deus confirme isso no seu coração. Deus te diga onde Ele quer te usar. Se Ele quer que você seja um pastor, uma missionária, se Ele quer que você seja um médico, uma médica, um engenheiro, se Ele quer que você seja qual a profissão que Ele quer para você, qual os sonhos de Deus para você. Quando você estiver orando, você pergunta isso para o Senhor. E aí depois você manda aquele desenho para me saber se eu vou ter arquitetos, médicos, pastores, missionários, o que é que vem aí no nosso futuro. Vou ficar ansiosa esperando para saber o que é que vocês querem ser quando crescer, tá bom? Vamos orar agora para a gente encerrar o nosso culto e entregar tudo que a gente fez aqui pro Senhor? Senhor Deus, muito obrigada pelo nosso culto. Pai, obrigada pela vida de cada uma das crianças. Obrigada porque nós queremos que o Senhor seja o número 1 na nossa vida. Nos ajuda a nunca esquecer disso, que o melhor lugar para nós é estar na Tua vontade. Recebe os nossos louvores, recebe o nosso culto que foi para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, criançada, e até semana que vem.